Sou Sônia Maria. Hoje eu quero falar com vocês, além da cultura celta, Maria Madalena, a Grande Mãe, a Mãe Maior, a Mãe Antiga, que eu venho trazendo nesses vídeos de agora. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o druidismo e a magia, porque sempre foi esse um dos temas que me encantou e me levou a buscar pela Irlanda, pela Escócia, pelo Reino Unido, até aqui no Brasil, essa magia. Do que se trata isso? De como era viver naquela época, aonde a mãe, a deusa, era honrada, as mulheres eram aquelas que carregavam essa grande força da mãe e assim eram respeitadas por aqueles, sejam homens ou mulheres, que estivessem na sua tarefa de comandar uma tribo, um povo, mas era sempre a sábia, a anciã, a sacerdotisa, a que via oráculo. Era a grande força do feminino sagrado que era buscado para que, mesmo em momentos difíceis que pudessem estar vivendo, eles tivessem tanto a proteção, a orientação do mundo divino, como também a confiança de saber que a vida e a morte, elas caminham juntas. São apenas dois lados da mesma moeda. Por entender isso, por ver na natureza esses ciclos que renascia a cada nascer do sol, passava durante o dia e morria, mas renascia novamente. E dessa forma o tempo era circular, em espiral, nunca voltando ao mesmo ponto, porque tudo é movimento para se ter equilíbrio, para se ter vida, porque se não há, acontece o caos e acontece a morte. Mas eles sabiam também que a morte era necessária, e então a própria natureza novamente ensinava que havia ciclos de muita vida, como na primavera e depois no verão, mas que depois no outono essas forças se recolhiam para a terra, para dentro dela, e na superfície dela a força vital da vida estava a menos, porque ela estava toda dentro da terra. Conhecer isso, viver isso dentro de si, dava a eles também uma sabedoria de saber que não estavam sós, que existiam seres, que existiam divindades, que existiam seres maiores espirituais que os acompanhavam, protegiam, e mesmo quando era necessária a força da guerra, a força da morte, também ali haviam divindades que lá estavam para dar apoio, proteção, ajudar ou simplesmente lidar com as dores da morte. E aí eu estou falando que a deusa, ela tanto tem a sua face de luz, como tem a sua face da escuridão. Que o mundo terreno, cósmico, divino, espiritual, nós mesmos no nosso mundo anímico espiritual, temos um lado luz e um lado sombra. E entre a luz e a sombra, entre a luz e as trevas, existe muita coisa no entre. Para nós que estamos aqui, conhecemos o arco-íris, nesse entre acontecem as cores. E aí somos nós.
nossa alma é colorida. Mas esse assunto precisa de muito olhar para ele, aprender, estudar, para talvez conseguir apreender o que é isso. Quem somos nós realmente? Mas eu tinha prometido que nós íamos falar de magia, não é? E então, quero lembrar vocês que a vida que está expressa aqui na natureza, no verde das árvores, das plantas, da grama onde eu estou, que se manifesta dessa forma, na cor verde, porque ela é justamente a união da luz e da escuridão. O verde é uma cor que surge do azul e do amarelo. Se eu junto azul e amarelo, vai acontecer o verde nas tintas, não é? Acontece que no mundo anímico espiritual, a junção de luz e escuridão também traz uma gama de cores que não são matéria como as nossas tintas. E eu estava falando da magia que acontece porque é que a natureza é verde. Ora, na natureza também temos flores, nós temos cores, temos folhas coloridas, temos raízes coloridas, a beterraba, a cenoura. Nós temos uma gama do arco-íris toda expressa na natureza, mas o preponderante nela é o verde. Quando a gente quer dizer que num lugar tem vida, a gente vai procurar por um arbusto, por um ser do reino vegetal. E ele só pode ser verde, porque justamente eles estão trazendo para nós a lição maior, que é o equilíbrio entre luz e escuridão. O amarelo é a cor mais próxima da luz, e o azul, a cor mais próxima da escuridão. Então, se eu junto os dois, eu vou ter uma terceira coisa, um terceiro fenômeno, que é o verde. E então eu digo, se você olhar na natureza, mesmo aqui no que está atrás de mim, aonde o sol bate, o verde, ele tem muitos tons. Uma hora ele está mais próximo do amarelo, outra hora ele está mais próximo do azul. E quando se junta um pouquinho de vermelho, vai para o marrom. E eu estou trazendo toda essa fala para vocês sobre as cores para falar sobre magia. Porque na magia, o que acontecia com os celtas e esses povos que dominavam esses elementos? O elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra, o elemento água. E ainda esse quinto elemento, o éter, que é mais sutil, muito mais do espiritualizado, digamos assim. Mas aqui na Terra, esses 4 elementos são os 4 pilares que sustentam essa mãe natureza, que sustentam a vida aqui e que sustentam também a nós. Nós somos formados também por esses 4 elementos. E aí, o druidismo, que era a religião do povo celta, esses que eram os sábios, os juízes, os curandeiros, aqueles que curavam através das ervas, tinham o conhecimento daquilo e da propriedade que essa natureza podia dar para curar e equilibrar o ser humano. Eles eram também os sacerdotes, eram aqueles que entravam em contato com o mundo espiritual e traziam as mensagens ou aquilo que era necessário de conhecimento para que aquele povo pudesse viver melhor ou estar melhor naquele momento. Eles eram tidos como grandes juízes
era a eles que era recorrido quando se tinha uma desavença. Qualquer coisa que acontecesse que pudesse tumultuar ou trazer problemas, era recorrido aos druidas, que tanto podiam ser homens ou mulheres, porque esses seres que nasciam com esse dom, vamos chamar assim, ou já traziam em si esse conhecimento de outras vidas, porque eles acreditavam que nós éramos como a mãe natureza, tudo nasce, floresce, dá a semente, dá o fruto e depois volta para a terra, morre. Então, numa sequência de uma planta que nasce de uma semente, ela vai crescer, vai dar a flor, vai dar semente, vai dar o fruto e vai dar a semente que vai voltar para a terra, que precisa novamente morrer, porque ela traz nela a essência daquela planta ou daquele ser que ela carrega. E aí é que tem um mistério. Se a cada elemento existe um ser ou seres, milhares de seres, ligado a eles e que nós não vemos mais e eles estão registrados apenas nos nossos contos de fada, qual é o papel deles nisso tudo? Mas isso eu vou contar para vocês na próxima vez que a gente se encontrar. Até o próximo.